nós queremos que as famílias entendam que viver é ser família, que qualquer lógica fora de família é secundária, né? Então, por isso a gente se encontra aqui, e esse ministério tem uma importância muito grande na vida da nossa igreja. Nós entendemos também que nós somos humanos, todo mundo é humano, que como tais nós somos muito limitados, e eu sempre penso isso assim, que casamento é uma instituição perfeita, criado por um ser perfeito, colocado num ambiente perfeito, para poder viver uma ideia perfeita, que é casamento. O problema é que os envolvidos ficaram imperfeitos, o ambiente ficou imperfeito, só ele que continua perfeito, e a gente fica tentando viver essa bendita dessa perfeição no casamento, e é difícil, e eu sei o que é isso. Eu sempre falo isso, primeiro porque eu sou filho de um casamento. Pense num casamento ruim. Como meu pai e minha mãe já morreram, então eu posso falar, né? Ruim. Moraram juntos, não se separaram, mas era uma coisa estranha, não tinha vida, não tinha, enfim, não tinha aquelas coisas básicas que a gente espera de um casamento. Eu sou casado há 34 anos, com a Del, casei com 19 anos, estou tentando, e olha que eu me esforço, cara, eu me esforço, e eu estudo sobre esse assunto, e eu sou pastor nessa igreja aqui há um pouco mais de 30 anos, já vi tanta coisa esquisita aqui. Pense, numas coisas estranhas que acontecem aqui, que os irmãos sabem, e outro que os irmãos não sabem, que eu sei, esquisito. Eu atendo num consultório de psicologia há 25 anos mais ou menos, é impressionante, cara, quanto que as coisas são difíceis no casamento. Casamento é um trem difícil mesmo, não é fácil. E aí a hora que a gente vê os casais que estão aqui namorando, se preparando para casar, quem está recém-casado, né? Nós tivemos casamento agora há pouco tempo, aí olha os mais velhos assim, e fica pensando, cara, nós sabemos o que é isso. Há pouco tempo eu vi um cara, pouco tempo não, alguns anos já, uns 4, 5 anos, eu vi um rapaz que chegou aqui na região, e aí ele muito conversador, jovem, e ele muito conversador, e ele falou assim, olha, quando a gente sai daqui para Ariquemes, depois que a gente passa uma cidade que tem aqui entre Porto Velho e Ariquemes, chama Itapuã, se você olhar do lado esquerdo assim, tem um lugarzinho que vende queijo, e na frente tem a polícia rodoviária, então é um lugar muito legal que vende queijo, que não sei o que, mas se você andar mais alguns quilômetros, do lado direito tem a fazendinha, lá na fazendinha vende, eu fiquei olhando aquele menino, eu falei assim, mas que caba besta, rapaz, eu moro aqui e viajo para ali, desde antes de ter aquele negócio ali, eu conheço os buracos daqui para Ariquemes, e ele está fazendo aí a gente sempre fica pensando assim, que jovem, ele não sabe de nada ainda, porque ele não sabe, cara, o tanto de coisa que vem para frente, inclusive boa, coisas muito boas vêm para frente no casamento. Agora pouquinho, 3 horas talvez atrás, eu e a Del estava dando arranjada num parafuso assim, no casamento, parafusinho que solta, não tem aquele parafusinho que solta assim, a gente dando uma ajeitadinha assim, porque tem coisa que de vez em quando a gente precisa dar uma ajeitada. Isso é casamento. E aí nós entendemos que casamento é difícil, mas entendemos que casamento é necessário, e mais, entendemos que casamento é bom. É bom. Se eu tivesse a maturidade que tenho hoje, a experiência que tenho hoje, eu casaria com 18 anos e não com 19, porque eu perdi um ano da minha vida solteiro que não me ajudou em nada, um ano que não me ajudou, não me acrescentou nada. Então, eu gosto de ser casado. Lá no consultório eu luto ao máximo possível para que os casais não se separem, mas eu quero dar as boas-vindas a você que tem dificuldades, eu quero dar as boas-vindas a você que luta, eu quero dar as boas-vindas a você que entende que precisa se esforçar, eu quero dar as boas-vindas a você que entende
que casamento precisa ser construído e reconstruído todos os dias. Eu quero dar as boas-vindas a você, para que você se sinta normal, tá? Se você tem luta, se você tem dificuldade, se você está passando por aperreio, se tem hora que desanima e dá vontade de largar a mão, seja bem-vindo ao mundo dos normais, né? Aqui nós somos todos farinha do mesmo saco aqui, nós somos todo mundo aqui lutando, por quê? Porque nós acreditamos que existe uma causa maior, que existe um projeto maior, esse projeto maior é que nos mantém. Então por isso nós estamos aqui. A conversa hoje vai ser sobre estruturas e circunstâncias. Aí eu fiz tu vai eu tive a curiosidade de o pessoal que eu atendo aqui em consultório, que tem várias pessoas que eu atendo, outros que eu já atendi, várias coisas que vocês vão me ver falar aqui são coisas que nós já falamos lá em consultório, né? E qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque senão de repente eu vou dar um exemplo da minha mãe aqui, o cara fica pensando que é com ele, né? Então não é não. Mas primeiro eu vou ler um texto da palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 7. Jesus, ele dá a maior lição que ele tem para dar. Ele fala no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Depois que ele termina, já no finalzinho do capítulo 7, ele conta uma história que todos nós que somos acostumados em igreja conhecemos, né? Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. Uma historinha que Jesus conta. Na historinha ele fala de dois homens que construíram casa, um prudente, outro insensato. O prudente construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. É mais fácil cavar na areia e construir na areia. Aí ele diz assim: até que um dia, e esse dia sempre vem. Isso que é importante para nós, né? Que quando a gente estiver passando por isso, a gente entenda isso. Gente, já estava previsto. Você que vai casar, se prepare, porque vai estar previsto. Esse dia sempre vem. O dia que Jesus diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Tem dia que a chuva cai, o vento bate, a água sobe, vem sobre a casa, e aí vai depender de como é que está a estrutura da casa. Nós vamos conversar hoje dentro dessa ideia do que é estrutural e do que é circunstancial, que é uma coisa que eu converso bastante em consultório. Mas eu tive a curiosidade. Pode passar, mano? Não, é só a flechinha para baixo. Aí, eu tive a curiosidade, não inventei nada, tá? Fui lá no Dr. Google, pesquisei, copiei e colei. Então não tem nada de inventado ali, nada, é só a historinha dessa torre que a gente viu antes ali. A Torre de Pisa, na Itália, é uma construção muito famosa, e grande parte dessa fama se deve ao fato de ser levemente inclinada. O que pouco se divulga é o real motivo dessa inclinação, que não tem nada de conceitual, simbólico ou poético. Na verdade, ela ficou inclinada pelo mesmo motivo que muitos dos prédios da beira-mar de Santos, em São Paulo, também ficaram: fundação mal planejada em terrenos muito instáveis. Fundação mal planejada em terrenos muito instáveis. Naquela época, em meados do século XII,
Talvez não existisse a possibilidade de fazer a sondagem do solo, que é um recurso atualmente disponível para descobrir em que profundidade se encontra a terra mais firme, e assim fazer fundações que atinjam esse nível, gerando mais estabilidade, ou então evitando fazer muitos andares para que a construção não fique pesada. Quanto mais alto é um prédio, maior é o risco de queda, pois é maior a chance de ruptura no meio da construção. E basicamente a diferença entre quebrar um graveto fino e comprido ou então um mais curto. Pode passar. Durante a execução do terceiro andar da Torre de Pisa, já foi notado pelos engenheiros que ela começou a inclinar. E então eles começaram a construir paredes um pouco mais altas no lado que estava mais baixo, para compensar visualmente. Foi um erro grande, pois ao fazer isso, esse lado ficou mais pesado do que o outro, fazendo com que ele afundasse ainda mais. Ao longo dos anos, ela continuou caindo aos poucos, com intervenções sem sucesso, até atingir uma inclinação perigosa demais e ser fechada para o público. Mas depois foi feita uma pequena obra, que custou nada menos do que 25 milhões de dólares, e que consistiu basicamente em tirar um pouco da terra no lado mais firme e também reforçar a fundação com placas de chumbo, para fazer ela parar de se movimentar. Eu vou até ler de novo. Mas depois foi feita uma pequena obra que custou nada menos do que 25 milhões de dólares e que consistiu basicamente em tirar um pouco da terra no lado mais firme e também reforçar a fundação com placas de chumbo para fazer ela parar de se movimentar. Essa obra começou em 1997 e terminou somente em 2001 e conseguiu reverter a inclinação em 40 centímetros, permitindo que a torre fosse reaberta para visitação. Povo bom, se a gente resolvesse fazer uma reflexão de aplicar essa história para os nossos casamentos agora, já dava uma boa conversa. Se cada um de nós pegar essa história e trazer para dentro de casa, e pensar o que foi que nós fizemos, nós analisamos o solo, nós planejamos bem a construção, nós percebemos quando as coisas estavam começando a entortar, nós procuramos o profissional certo, a solução certa, nós agimos de modo certo na hora de tentar consertar? Qual tem sido o resultado ao longo de todos esses anos da estrutura mal feita que nós fizemos? O que nós estamos dispostos a fazer? Deixar cair? Ou estamos dispostos a parar, analisar, procurar ajuda e refazer? Vai gastar muito, é verdade. Provavelmente vai gastar muito. Emoção, expectativa, dinheiro, sonho, oração, busca, talvez. Mas é preciso que a gente refaça. É preciso que a gente reorganize, se nós quisermos que a torre permaneça de pé. Não dá sempre para voltar para onde nós gostaríamos, mas às vezes dá para voltar um pouquinho, e se voltar um pouquinho já é suficiente para a gente poder viver. Só que nós precisamos entender que a energia precisa ser gasta na fundação, na estrutura, e não no circunstancial, e não no superficial, porque se aquela torre que estava caindo, ele resolvesse pintá-la de vermelho, de azul, não ia mudar nada, porque às vezes, quando a estrutura está prejudicada, é preciso que se haja na estrutura, e não na superficialidade. O que a gente quer conversar hoje à noite aqui, basicamente é isso, é lembrar ao teu coração e ao meu coração, porque eu tenho visto lá no consultório, aqui na igreja e na minha casa, que muitas vezes a gente gasta mais energia com o circunstancial do que com o estrutural. A gente briga muito mais pela cor do que pela estrutura. E aí não muda nada, porque muda por uns dias e depois volta tudo ao normal. Então vamos lá. Olha, o primeiro convite é a figurinha ali, a lição de Jesus, que a gente vai deixar aí,
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele fez uma opção, dá mais trabalho, é mais complicado, é mais pesado, não é mais rápido, mas é melhor. Então eu vou construir sobre a rocha. Pode passar. A estrutura que construímos será determinante sobre a circunstância que viveremos. Aquilo que eu fiz ontem vai determinar muito do que eu estou vivendo hoje. Algumas coisas que eu estou vivendo no casamento hoje são resultados do que eu plantei ontem. Dá para lembrar? Se você parar um pouquinho, vai se lembrar. Mas não pensa só em problema não. Pensa que se tem alguma coisa boa hoje, foi resultado de coisas boas de ontem. Se tem algumas coisas ruins de hoje, já são resultados de algumas coisas ruins de ontem, que nós fizemos, ou que nós deixamos de fazer, porque a gente vai tomando cada vez mais a consciência de que o casamento ninguém pode falar assim, eu me casei no dia 23 de janeiro de 1988, nós vamos dizer assim, eu comecei a me casar no dia 23 de janeiro de 1988, eu comecei essa construção lá em 88, estou lutando com ela até hoje, Essa semana não, ontem a gente teve uma conversa, a minha filha na área deu uma palavra tão dura comigo, que eu estou com ela entalado, não a Nayara, a palavra, entalado assim, eu ainda vou ter que parar para conversar, ela nem sabe, aproveitar que ela não está aqui, né, ela nem sabe, mas ela deu uma futucada no meu coração, com uma palavra, e eu estou pensando assim, caramba, eu me esforcei muito, pensando que eu estava fazendo um beija-flor. A Nayara ontem viu, olhou o desenho e disse assim, eu não estou gostando desse urubu. Eu pensei que tinha feito o beija-flor, ela entendeu como urubu, ou eu desenhei mal, ou ela está enxergando mal, porque caramba, nós estamos há 34 anos, cara, na luta, porque casamento é processo, é uma construção que começou, não terminou, a cerimônia é só uma etapa. Lá naquele dia nós começamos. Por isso eu estou convidando, quem é mais velho aqui, gente, aí outro dia alguém já me chamou a atenção disso, porque diz que às vezes eu falo coisa muito pessoal, e aí eu me exponho muito, né? Mas eu só estou querendo deixar vocês todo mundo muito à vontade, para poder entender isso assim. Cara, não existe, o Júnior aqui ainda são mais ajeitadinhos, mas nós tudo o resto aqui, nós estamos todo mundo lutando, cara, aqui é luta, é dificuldade, é certeza de que a gente não consegue fazer tudo certinho, que a gente levanta de manhã e diz assim, Senhor, ajuda, Pai, porque eu quero nesse dia fazer tudo certinho, e no final do dia a gente fala, Jesus, não deu certo, né? Paciência comigo, porque amanhã eu vou tentar de novo, porque amanhã eu quero tentar de novo. O ruim é se eu levantar no outro dia e esquecer de falar isso para Jesus, aí é dureza, mas se eu conseguir todos os dias falar para Jesus, eu vou entendendo que eu estou num processo, que a cerimônia não é o casamento. Que dia que é o teu casamento? Não existe isso. Que dia que é a cerimônia do teu casamento? Se a gente mudar essa linguagem, nós mudamos um monte de coisa na nossa vida. Que dia que vai ser a cerimônia do teu casamento? Vai ser dia tal. E aí nós vamos começar a mexer na estrutura. Quais são as bases? Quais são as bases sobre as quais nós construímos o nosso casamento? Quais são os valores? Quais são as vivências? Quais são os conceitos? O que eu penso de casamento? O que você pensa de casamento? Gente, desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, às vezes eu dou um exemplo, pode ser que alguém se sinta incomodado achando que eu estou dando indireta, esse exemplo, se tiver eu nem sei, tá? Mas às vezes eu fico vendo um casal jovem,
Aí o casal jovem vai casar lá. O dia que eu cheguei lá em Anastácio, nosso casamento no cartório foi em Anastácio, eu nunca entendi direito por quê. Lá é Aquidauana e Anastácio, lá tem um rio que divide as duas cidades, né? Eu não sei por que eu fui casar no Anastácio. Cara, eu tinha 19 anos, eu não sabia nada da vida, e eu não tinha nada também, até hoje eu não tenho, imagina naquela época, não tinha nada. Aí eu cheguei lá, o rapaz perguntou assim, é com comunhão de bens ou com comunhão parcial de bens? Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu disse assim, o que é melhor? Ele disse assim, eu acho que é melhor comunhão parcial de bens. Aí eu falei, então pode botar. Aí ele colocou lá, aí depois eu fui ver o que era isso, era porque aí os bens de antes não contavam, né? Foi grande coisa, eu não tinha nada, até eu ainda tinha uma bicicleta, tadinha, nós trouxemos para cá e roubaram depois, né? Depois roubaram, a única coisa que tinha era uma bicicleta e ainda roubaram ela aqui em Porto Velho. Então assim, se a gente parar para pensar, entender assim, cara, eu vou me casar com comunhão, aliás, eu vou casar sem comunhão de bens, é assim que fala, é? Eu vou casar sem comunhão de bens, com separação total de bens. Eu acho essa expressão muito esquisita para um casamento. Eu vou me unir com separação total de bens, porque eu já estou vindo para o casamento com um conceito. Não vou entrar no mérito aqui do conceito, se ele é bom ou se é ruim, mas esse é o conceito que eu tenho, esse é o conceito que eu trouxe. Se a gente casar e não der certo, a gente se separa, isso é um conceito. A minha estrutura foi feita em cima desse conceito. Se não der certo, eu me separo, é um conceito. Não, eu venho para um conceito entendendo assim, olha, eu entendo que casamento é missão, eu entendo que eu sou servo do Senhor, que me casei com uma serva do Senhor, para cumprirmos uma missão na terra. Isso é um conceito, isso é a estrutura sobre a qual eu vou construir o meu casamento. Aí, mas eu tenho as pré-estruturas. As pré-estruturas têm a ver com aquelas coisas que nós trouxemos de casa, aquele casamento que nós vimos em casa, aquelas experiências que nós tivemos do passado. Quem já foi casado antes, vem para um outro casamento, cheio de reservas, de medos, são pré-estruturas. Quem já viu casamentos ruins, são pré-estruturas. Quantas pessoas chegam lá no consultório e vão tratar de um problema, ainda ontem eu vi isso, vão tratar de um problema, aí a gente faz uma pergunta, ela fala assim, eu vi isso lá no meu pai, eu vi isso lá no meu irmão, eu vi isso lá no meu tio, eu vi isso lá não sei aonde, experiências que eu tenho do passado, acabo trazendo para o presente, e aí aquilo faz parte de pré-estruturas, que nem sempre eu tenho consciência dela. Agora tem as pós-estruturas, que são as vivências que a gente vai tendo depois do casamento, depois da cerimônia. Lembra aquele dia? Eu me lembro daquele dia, aquele dia que você falou tal coisa, aquele dia que você fez tal coisa. A gente estava fazendo a obra certinha, a estrutura estava boa, mas precisava fazer alguma coisa a mais lá, e aí você colocou mais areia do que precisava, diminuiu no cimento, fez uma coisa que não devia fazer, e aí a estrutura deu uma mudada. A gente pensou que estava fazendo de um jeito, nós tomamos uma atitude e fizemos de outro jeito, e aí balançou a nossa estrutura. Viu o que aconteceu lá na Torre de Pisa? Eles estavam fazendo a torre no 3º piso, eles perceberam que estava torto, aí resolveram fazer o outro lado maior para poder compensar, e aí virou no que virou. Então, nesse primeiro momento, o convite da gente é poder a gente fazer a reflexão assim, cara, quais são as minhas estruturas de casamento? Quais são os valores essenciais na minha casa? Quais são os valores dos quais nós não abrimos mão? Quais são os valores que nós não negociamos? O que é que nós não abrimos mão em hipótese alguma? Isso tem sido saudável? Isso tem sido bom? É isso mesmo que eu quero? Eu estou noivo.
É isso mesmo que eu quero? Eu já me casei, e quando nós casamos, nós tínhamos isso aqui como valor. Nós negociamos, está tudo bem? Nós concordamos com essas estruturas aqui. Eu quero fazer dessa forma, e eu quero fazer dessa forma. E aí eu gosto, nem sou tão fã assim das palestras dele em algumas coisas, algumas posturas, mas gosto muito dos conteúdos dele em muitas coisas, né? Falo sempre essa frase lá no consultório, que é a frase do Cláudio Duarte, né? Quando ele diz assim: case com alguém que tem 5 defeitos que você suporta, mas não case com alguém que tem um defeito que você não suporta. Porque às vezes a pessoa tem um valor, tem uma coisa que você não gosta, então não casa. Se casou, aguenta. E se for possível, dá uma arrumada na estrutura. Dá uma arrumada na estrutura, porque senão essa torre vai cair amanhã. É só uma questão de tempo. Ela vai cair amanhã. Então a primeira ideia é: quais são os fundamentos que nós temos? Segundo, a gente tem as circunstâncias, que são aquelas experiências meramente circunstanciais. São momentos, são vivências, são exceções, coisas. Uma vez a gente fez uma viagem lá para... A gente fez uma viagem para a Suíça, Alemanha, Áustria. Minha mãe morreu sem saber que eu fui para a Áustria. A primeira vez que minha mãe ficou, a gente foi vindo um avião de lá para cá, ela quase morre no aeroporto, lá no Campo Grande. Nunca soube que eu fui para a Áustria, para a Suíça. Por que eu fui para a Áustria e para a Suíça? Porque alguém pagou. Porque se não tivesse pago, eu não tinha ido, não. Era caro para caramba, eu ganhei tudo de graça lá, um monte de coisa de graça lá, por isso que eu fui. Então, amor, que coisa boa, vai ser bom para o nosso casamento que a gente vá de vez em quando para a Suíça, para a Áustria. Ei, isso foi uma exceção, queridinha. Não bote isso na conta, não fique esperando não, porque senão está enrolada. O meu casamento vai ser bom se eu for para a Áustria de vez em quando. Pronto, acabou. Então, cuidado com as exceções, porque aquilo é só uma circunstância, não se engane não. Não se engane não, porque senão a pessoa começa a imaginar que o casamento só vai ser bom se tiver aquela circunstânciazinha de vez em quando. E na hora que a circunstância falha, estão ligados na minha linguagem aí? Os homens, perceberam? E na hora que a circunstância falha, entendeu? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente fica pensando que tudo vai ser de acordo com a exceção. Agora nós temos circunstâncias positivas, ir para a Áustria, mas temos as circunstâncias negativas. Cara, a pessoa fez um negócio que não é uma regra, fez agora. Eu também tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou achar que a vida vai ser aquela porcaria que foi naquele dia. Aquele foi um momento, aquilo é uma besteira, porque às vezes a gente gasta muita energia com as circunstâncias negativas. Na maioria das vezes os casais brigam por besteira. Por besteira. Na maioria das vezes os casais estão se propondo a separar-se por besteira, por problemas circunstanciais. É porque ela não cozinhou o feijão direito. É porque ela falou para eu comprar sorvete de cupuaçu, esqueci, trouxe de manga. E a pessoa emburrou, e a pessoa se aborreceu, e cria uma confusão, cara. Uma confusão por besteira. Meu pai foi construir uma cozinha lá na nossa casa. E aí minha mãe disse assim: e como é que vai ser? Ele disse: não, tu já escolhe logo como é que vai ser. Ela disse: não, escolhe tu. Ele disse: não, escolha tu, porque tu vai reclamar mesmo depois. Já escolha para poder reclamar de ti mesmo. Um ano depois minha mãe estava reclamando da cozinha dela. E ele falou: não disse? Eu não disse que tu ia reclamar?
Cara, mas às vezes essas reclamaçõezinhas, essas besteirinhas viram um problema tão grande no casamento. E aí a gente tem uma dificuldade, porque as circunstâncias positivas, elas ajudam a gente a criar um ambiente legal. Nós fomos para a Áustria. Não é possível ir para a Áustria. Vamos para o Humaitá? Para o Humaitá. Gente, o Humaitá está legal. De primeiro eu falar com os casais meus lá para poder ir para Guajará-Mirim. Mas esculhambaram com o coitado de Guajará-Mirim, então abandonaram o coitado de Guajará-Mirim, né? O Humaitá está legal. Você pega um carro aqui, ó, sai sexta-feira daqui, vá para o Humaitá, 200 quilômetros, não tem buraco quase, não tem carro vindo lá para cá, dá para ir de ré. Se o cara quiser ir de ré para o Humaitá, dá para ir, sem problema nenhum. Tem um hotel lá, é barato, o cara vai lá, fica no hotel, toma café bom, vai tomar um açaí, o melhor açaí da região, vai sentar na frente daquele mirante do rio ali, que é um lugar lindo, maravilhoso, no pôr do sol daquilo lá, espetacular, vai comer o peixe. Agora eu abusei na propaganda, né? Porque assim, eu não como peixe, nunca comi um peixe na minha vida, mas vai comer o melhor peixe da cidade lá no, mas também falar o nome do restaurante aí já é demais, não vou falar, né? Mas tem um restaurante lá, o Humaitá, vai jantar um peixe muito bom, aí vai dormir, vai fazer outras coisas também lá, quando der, né? Se tiver condição. Aí assim, levanta de manhã, tarde, no sábado, vai ter um almoço gostoso, que é mais barato do que aqui, e depois vem embora na boa sábado à tarde. Programão, cara. Não dá para ir para a Áustria de vez em quando, mas dá para ir para o Humaitá de vez em quando. Não dá para ir para o Humaitá, vá para um hotel aqui. Um hotel, para uma diária no hotel, fica lá o dia inteiro, faz alguma coisa. Não dá para ir para lá, vá para o sítio do Júnior e da Quilma aqui, ó. Peça lá, vá passar o final de semana lá, converse com eles lá. Não tem jeito lá, vá para a chácara da igreja, tem a chácara da igreja, tem quarto lá, tem piscina lá. Faça alguma coisa de circunstâncias positivas, porque as circunstâncias positivas, elas criam solidez, elas criam liga. Mas cuidado com as circunstâncias negativas, porque a circunstância negativa todo dia, igual goteira, num casamento, é dureza. Quer ver uma? Crítica. Todo dia uma crítica. Todo dia uma crítica. Caramba, eu nunca faço nada certo. Tudo o que eu faço é errado. Nem parece um beija-flor esse trem. Mente pelo menos, pelo amor do Pai, né? Mente pelo menos e diga assim, é verdade, tá ajeitadinho, né? Tá ajeitadinho. Porque aí, aquilo cria no outro uma predisposição, porque a crítica constante cria pré-indisposição. Alguém já fez uma pesquisa que diz assim, que uma crítica só alcança o verdadeiro objetivo dela quando ela é antecedida de pelo menos 8 elogios. 8 elogios. Aí quando faz uma crítica, o outro tem disposição de ouvir, às vezes nem concorda, mas tem disposição. Agora, todo dia uma criticazinha. Nós vamos discutir relação, pelo amor de Jesus. Amor, tu vem mais tarde para a gente conversar um pouco, eu estou precisando conversar com você. Caramba, vai ser duro. Aqui tinha uma irmã, nós tínhamos um encontro de casais em maio e outubro. Nós vamos ter um encontro de casais agora em maio aqui, para casais casados até 10 anos, que não participaram do outro, a gente vai ter um encontro aqui, agora em maio. Só são 15 vagas também, isso é bem pouquinho. Em outubro nós vamos ter encontro de casais lá na chácara. Todo mundo aqui é convidado para poder ir para o encontro com a gente lá na chácara, ela é outra dinâmica, né? Faz muitos anos isso, uma irmã disse para mim assim, pastor, eu tenho uma raiva de encontro de casais. E eu disse, pelo amor do Pai, a gente estava no encontro de casais, e a mulher, normalmente é homem que reclama, né? A mulher estava reclamando do encontro de casais, eu disse, o que foi? Ela disse, sabe por quê? Porque eu já sei que em outubro do ano que vem nós vamos ter encontro de novo, e aí no sábado o senhor vai tirar meia hora para a gente conversar, e nós vamos conversar, e vai ser meia hora que ele vai me criticar o tempo todo. Gente, eu já tenho medo da crítica que eu vou ouvir em outubro do ano que vem, porque assim, é muito. Então, as circunstâncias negativas, elas vão destruindo a vida da gente, aos pouquinhos. Vamos lá? Há casas construídas sobre areia.
esse humanismo que tomou conta do mundo, e que a gente entrou nele de forma muito intensa, de que a gente pensa que felicidade, eu quero ser feliz. O que é ser feliz para você? É ir para a Áustria. O que é ser feliz para você? É comprar um carro novo, é construir uma casa boa, é almoçar no restaurante a cada semana, é comprar pizza, ao invés de cozinhar de novo direto, é o iFood, é o delivery. Hoje eu achei legal, eu fui lá numa programação lá dos Gideões, e aí o irmão falou lá, essas palavras juntas assim, no iFood do delivery. Eu falei, caramba, a gente está, né, o inglês está tomando conta da gente assim. Gente, tem gente que acha que felicidade são umas bobiças. Eu estou pensando em me separar. Por quê? Porque eu não estou feliz. O que é ser feliz, querido? Qual é o conceito que você tem de felicidade? É o da novela? Tem um palestrante aí, eu ia falar o nome dele, mas eu vou respeitar. Ele está falando, ele está tendo uma palestra para casais, como manter seu casamento. Aí ele diz assim: é só fazer o que eu faço, é só fazer o que diferente do que eu faço, porque eu já estou casado pela sexta vez que o cara está casado, está dando palestra, e a palestra dele é essa mesmo, assim, é só fazer diferente do que eu faço. Porque o que é felicidade? Qual é o conceito de felicidade que você tem para manter teu casamento? Você está imaginando que vai se separar e vai arrumar aquele outro casamento e lá você vai ser feliz? Você está imaginando que a tua felicidade é aquilo que vai acontecer depois? Se você não sabe construir, e aí nós estamos falando de construção, se você não sabe construir agora, não necessariamente vai saber construir depois, querido. Então presta atenção, para saber assim, o que é que eu chamo de felicidade? O que é que eu chamo de ir bem? O que é que eu chamo de coisa boa? Eu quero construir sobre a areia, é comer pizza, é ir para a Áustria, é ter relação, gente, desculpa amor, talvez não vou ser muito cuidadoso agora, mas eu vou tentar. Sabia que eu já vi homem reclamando porque tem sexo só uma vez por semana? Já vi. Lá em casa está muito ruim, a gente não está feliz mais, porque tem sexo uma vez por semana só. Amiguinho, tu não sabe da missa um terço, espere o tempo passar, porque vai piorar, e aí, se você for imaginar, se você tiver uma paciência um pouquinho, depois melhora. Sabia que melhora? Eu ouvia isso quando era jovem, não acreditava. Melhora. Talvez não vai ser 3 vezes por semana, mas melhora, porque a gente entende outra dinâmica de vida, a gente entende o que é felicidade. Depois de um tempo, a gente começa a se ajeitar e compreender o que é construir sobre a rocha. Construir sobre a rocha são relacionamentos. Construir sobre a rocha são relacionamentos que têm a convicção de que é um projeto divino entre os humanos. O pastor Cristiano e a Lloyd falavam mais sobre isso no começo, e eu gosto muito dessa ideia, e para os humanos. O Cristiano e a Lloyd, o Cristiano é pastor aqui com a gente, o Elius, que fez a piadinha aqui com a Adriana, ele também é pastor lá na congregação, né? Olha, se eu vou falar assim, eu lembro da Adriana, tadinha, pobrezinha. A Adriana se converteu, estava noiva, terminou o noivado, e aí diz: agora eu vou casar. Eu disse: meu Jesus. E ela foi orar, e orou, e Deus mandou o Elius, e eles se casaram. É um casamento de Deus entre humanos, e é um casamento para humanos. Gente, nós precisamos entender que o grande projeto de Deus para o ser humano se chama família.
O grande sentido de ser na terra não é ser presidente da república, ou ser um grande advogado, ou ser um grande pastor, ou ser um grande médico, ou ser um grande qualquer coisa, é ter uma família saudável. Se você tiver uma família saudável, você vai abençoar a terra, você vai abençoar os humanos, você vai abençoar a vida. Então todo o nosso esforço deve ser na construção de uma família saudável, porque a gente vai ser uma relação de humanos para humanos. Nessa consciência, a gente olha para os problemas do passado e entende que nós estamos mais firmes hoje. A hora que eu olho a Selma aqui na frente e o Ambrósio aqui na frente, no encontro de casais jovens, eles deram um testemunho aqui na frente, e eu fico pensando, rapaz, essa Selminha já ralou. Selminha já chegou aqui de Guajará, sentada desse lado de cá da igreja, a igrejinha era aqui, pedindo para orar pelo marido dela não crente. Hoje ele é presbítero da igreja, hoje ele é líder do ministério de casais, hoje ele é tesoureiro da associação que a gente tem aqui de ação social lá. Aí agora ele assumiu lá no Gideões, já virou tesoureiro lá também, tu já é tesoureiro lá. E é líder de célula. Você entende isso, irmãos? É assim, quando a gente casa no Senhor, e a gente entende a vida como no Senhor, a gente vai olhar para aqueles problemas que nós tivemos no passado, e aqueles problemas tornou a gente mais fortes, mais firmes, porque a Bíblia diz assim, que a provação produz perseverança, e a perseverança aperfeiçoa. Então, é preciso que a gente entenda, que aquilo que nos liga, aquilo que nos solidifica, é o que faz a gente suportar a chuva, o vento que bate contra a casa, porque vai bater. Jesus falou isso, vai bater. Se a casa não estiver sobre a rocha, não aguenta, porque vai bater ventania, vai bater problema, vai bater dificuldades as mais diversas. Mas se a gente estiver muito consciente de que a nossa casa é sobre a rocha, qual é a rocha? Primeiro, a certeza de que Jesus é Deus. Gente, eu gosto de psicologia, amo psicologia, mas eu sempre fico pensando lá no consultório assim, só sentimentos humanos, só valores humanos, só receitas humanas para manter casamento na lógica de hoje, porque na lógica do meu pai e da minha mãe era uma coisa, na lógica de hoje, só sentimentos humanos, não fica casamento não. Se eu entendo que eu tenho um Senhor, se eu entendo que eu tenho um dono, se eu entendo que tem alguém que resgata o propósito da criação na minha vida, se eu entendo que se eu entendo que o cara que nasceu lá em Belém, foi criado lá em Nazaré, filho do Zé e da Maria, era realmente o Filho de Deus, e eu resolvo segui-lo, porque a sua vida, os seus valores, os seus ensinamentos são a base para a minha vida. De vez em quando eu vou olhar e vou falar assim, meu Jesus Cristo, está duro, mas nós estamos num projeto dele. Porque estamos num projeto dele, e eu vou olhar e vou falar assim, essa aqui é uma filha do Senhor, que ele me deu para cuidar, para amar, para viver, para investir, para que a gente possa viver bem, porque nós somos uma missão. Construir sobre a rocha é construir sobre os valores de Jesus. Então eu quero convidar, aí eu aproveito com muita liberdade, porque agora eu estou na igreja, lá no consultório eu não posso falar sobre isso, mas aqui na igreja eu estou na igreja, né? Eu posso falar sobre isso, querido. Ou você convida Jesus para entrar na tua casa, na tua vida, estabelecer valores, estabelecer conceitos eternos, ou você vai continuar ralando sozinho numa coisa muito difícil chamado casamento. Então, para a gente terminar, eu estou propondo algumas reflexões aqui. A primeira, quais são as estruturas fundamentais do seu casamento?
Depois, se você quiser, isso aqui a gente coloca vai ser colocado provavelmente no Instagram, mas depois, se você quiser, esse material pode ser mandado para sua casa, aí você pode usar isso lá, tá? Mas eu gostaria muito de convidar você, enquanto casal, para sentar com a sua esposa, para sentar com a sua noiva e perguntar, cara, quais são os fundamentos que o nosso casamento está construído? Nós casamos, isso aqui nós não abrimos mão. Isso aqui é fundamental para mim. Eu tenho certeza de que isso aqui é o nosso fundamento. Onde é que nós temos gasto mais energia? Nas estruturas ou nas circunstâncias? Onde é que nós temos envolvido mais emoção? Onde é que nós temos colocado mais atenção? O que tem acontecido na nossa relação que tem ajudado a gente a construir mais? E o que tem acontecido que tem ajudado a gente a destruir mais? O que são algumas... Pode passar, mano. Isso. O que são algumas circunstâncias positivas que nós estamos precisando fazer mais? Tem coisa que a gente fazia que era muito legal. Cara, era muito legal. Era barato, inclusive. Não gastava muito. E a gente fazia, era muito bom. Quais são algumas coisas que eram muito boas no nosso casamento, que ajudavam muito e a gente não está fazendo? Lembra quando a gente namorava? Lembra quando a gente casou? Lembra aquelas coisinhas que a gente fazia, que faziam tão bem para nós e nós não temos feito mais? Quais são algumas coisas positivas? São circunstanciais, são simples, mas a gente não faz mais. Quais são algumas coisas que a gente precisa investir? Eu quero investir. Eu tenho que investir tempo, eu tenho que investir dinheiro, eu tenho que investir o quê? O que é que eu estou precisando investir? E aí eu vou falar uma coisa aqui para o pessoal que é acostumado com a igreja. Gente, tem um negócio de igreja chamado Escola Bíblica Dominical. Eu não vou falar do conteúdo que se estuda, eu não vou falar disso não, porque isso todo mundo já sabe. Eu vou falar assim, olha, uma família que o marido se levanta domingo de manhã e fala assim, amor, vamos para a igreja? E aquilo vira um bom hábito no casamento deles, é extremamente saudável. São coisas simples que a gente pode fazer, e aí nós vamos aprendendo de Jesus, nós vamos aprendendo o que Jesus ensinou, nós vamos aprendendo o que Jesus falou. Agora, quais são algumas energias negativas, circunstâncias negativas, besteiras, que têm nos separado, hein? Quais são algumas coisas que têm nos separado aos pouquinhos? Todo mundo sabe. É só parar um pouquinho que sabe. Todo mundo sabe. Se eu olhar no meu casamento e pensar, eu acho que isso eu poderia mudar um pouquinho. A outra pergunta, alguma coisa da nossa comunicação tem impedido a gente de falar? Eu posso falar? Adel não é de falar muito. Lá em casa, todo casal tem um que fala mais, né? Normalmente as mulheres que chamam para conversar, que acham importante conversar. Lá em casa sou eu. E aí eu comecei a falar sobre esse negócio, e a Adel começou a ouvir palestra, e ela começou a querer falar. Agora eu me enrolei, porque de vez em quando ela fala. Quando foi esses tempos atrás, nós tivemos eu acho que foi a briga mais séria que nós tivemos, numa sexta-feira à noite, bem chata assim. E aí nós não nos acertamos. Também foi a única noite que a gente dormiu desajeitado, né? A gente dormiu desajeitado aquele dia. E aí domingo de manhã tinha um aniversário do Alex, ou de alguém da família do Alex, lá
lá na associação da Caixa lá. E nós tínhamos que ir daqui para lá, amanhecemos desajeitado. Aí entramos no carro, e lá em casa nós temos uma regra que é nunca conversar sobre problemas fora de casa. Nunca conversamos sobre problema fora de casa. Mas aí entramos no carro e eu falei, amor, nós vamos ter que ajeitar esse tempo, porque nós vamos para o aniversário com essa cara lambida que nós estamos aqui, não vai dar certo, né? Aí continuamos conversando, e a Adele falou uma frase horrível para mim. Ela falou para mim assim, amor, sabe o que é o problema? É que você fala que eu tenho de falar, e aí eu nunca falo. Aí ontem eu falei, aí você ficou bravo, e é por isso que eu não falo. E aí o cara quer sumir, né? Aí você quer pular do carro com vergonha, e vai fazer o quê? Aí ela apelou, porque ela diz assim, se fosse uma das suas pacientes, ou uma das suas ovelhas, você ouviria. E eu quis morrer, mas ela estava certa, porque às vezes eu não posso conversar, porque se eu falar vai dar problema. Gente, eu estou careca, de primeiro eu falava isso e parecia uma figura de linguagem, né? Agora eu posso falar, eu estou careca de ouvir isso, careca de ouvir isso no consultório. Eu ouvi isso ontem no consultório. Eu não falo, porque se eu falar dá uma confusão tão grande que eu não falo, e aí eu vou acumulando circunstância negativa na estrutura, e a estrutura começa a ficar podre, e daqui a pouco começam a acontecer coisas que não estavam previstas, porque eu não pude falar. Então, quais são as circunstâncias que têm mais influenciado os nossos filhos para terem um bom casamento depois? Na tua casa, quando os seus filhos olham para você, eles estarão formando a pré-estrutura deles, aquela que nós dissemos lá no começo que a gente traz. Os nossos filhos estarão formando a pré-estrutura deles. Quais são as coisas que está tendo dentro da nossa casa, que os nossos filhos olham e ficam falando assim, cara, eu quero repetir isso? Mas quais são as coisas que os nossos filhos têm visto na nossa casa e falam assim, isso eu não quero, isso eu não quero para a minha vida, isso eu não quero para a minha vida? Porque tem coisas que nós estamos fazendo, e aí o convite é assim, gente, essa construção nossa não acaba agora. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu, e eu estou contando deles aqui, porque a nossa construção não acaba agora. A nossa construção inclui nossos filhos, e os nossos filhos incluem os seus casamentos, e os seus casamentos têm muito a ver com a gente, porque depois a gente precisa negar, ou precisa aprender, ou precisa desaprender, e tem gente que já sabe, pensa que sabe porque é inteligente, e não entende que sabe porque viu com o pai, mas tem gente que está repetindo coisas dos pais que não podiam ser repetidas, e a gente precisa olhar para o nosso casamento para entender e perguntar, cara, o que são feito por nós, que a gente não pode fazer? Por último, qual é o papel que Jesus ocupa na tua casa? Na minha casa? Qual é a influência que Jesus tem no meu valor, no meu casamento? Ou não tem nenhum? Qual é o lugar que Jesus ocupa no meu modo de ver a vida e, consequentemente, no meu modo de ver o casamento? Sabe, eu queria hoje convidar o teu coração a refletir sobre quais têm sido as estruturas e quais têm sido as circunstâncias. Tem coisa de estrutura da tua vida que precisa ser refeito? Tem posicionamento teu que precisa ser refeito porque você tem sido orgulhoso, orgulhosa, tem feito mal para o seu cônjuge, tem feito mal para o seu casamento, e às vezes você não tem a paciência para ouvir, e não tem a humildade para reconhecer que eu preciso recomeçar. Eu olho para mim, eu sei que tem coisas que eu preciso, mas o convite então é, se eu preciso, você também pode rever onde é que está errando, para poder perceber, cara, eu preciso refazer isso aqui, porque senão essa estrutura vai cair, eu estou vendo ela cair, e eu posso começar hoje. Como é que eu posso começar hoje? Eu gosto daquela figura
daquele homem que chega para Jesus e fala assim: Senhor, a minha filha está doente, eu quero muito que o Senhor passe lá em casa. Se o Senhor passar lá em casa, para falar a verdade, o Senhor não precisa nem passar. Se o Senhor der uma palavra, a minha filha pode ser curada. Sabe, querido, a gente pode às vezes parar e dizer assim: Senhor, passa lá em casa. Tem algumas coisas na estrutura lá da minha relação que não está boa, vai cair esse trem, é uma questão de tempo. Mas quem sabe o Senhor dando uma passada lá em casa, dá uma ajeitadinha, 40 centímetros, já vai manter essa torre de pé. Passa lá em casa, muda aspectos da minha vida, ou da vida do meu cônjuge, passa lá em casa. Se o Senhor não quiser ir lá, estende a tua mão, porque uma palavra tua para o vento, uma palavra tua acalma o mar, uma palavra tua levanta o morto, uma palavra tua pode dar uma ajeitadinha lá em casa. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e que nos ajude a todos a entendermos que casamento não é fácil, mas é bom. Tem um monte de gente que se separou e quis casar de novo. Se fosse ruim, não casaria mais. O negócio que é ruim, aí casa de novo. Casamento é bom, né? Aí a gente pede para Deus assim: Senhor, eu sei que casamento é difícil, mas é bom. Eu fico vendo o Bira é duro, o Bira é forte, o Bira é rígido. Eu conheci o Bira e a Lúcia numa outra vida de casamento, não era outro casamento, né? O tempo passou, rapaz, Jesus foi lá e mudou tanta coisinha, que o Bira agora está ficando mais velho, e o Bira teve problema de saúde esses dias, e agora a força dele está mais frágil, mas tem uma companheira, aquela que come o mesmo pão, porque é bom a gente ter isso. Então assim, a gente está dizendo: Senhor, eu sei que casamento é difícil, mas é bom. Eu sei que meu cônjuge tem defeitos, mas eu também tenho. O que eu estou pedindo é que o Senhor me dê clareza do que é estrutural, que eu preciso mudar, do que é circunstancial, para eu parar de gastar vela com defunto ruim, parar de brigar por besteira e investir na estrutura. E às vezes a melhor forma de investir na estrutura é reconhecendo onde é que estão as falhas principais, poder colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, vem comigo e me abençoa. Se você está com seu cônjuge do lado, pega na mão aí, vamos fazer uma oração. Se você não está, ora pelo cônjuge, ora pela noiva, ore por quem você tiver, para poder pedir que o Senhor passe em casa. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor agora a vida da minha esposa, agradecer o companheirismo, agradecer a paciência, agradecer a sabedoria, agradecer a humildade, agradecer a firmeza de tantos anos. Eu quero orar por mim enquanto marido, pedindo que o Senhor me dê a sabedoria, a postura correta diante do Senhor, para tratá-la com a dignidade que ela merece, e para assumir cada dia mais o compromisso com a vida dela, como ela tem compromisso com a minha. Mas eu quero pedir por cada marido aqui, Pai, que em nome de Jesus o Senhor ajude esse homem a ser instrumento do Senhor na vida da sua esposa, a ter humildade para reconhecer onde é que tem falhado, a ter humildade para pedir ajuda se for preciso. Abençoa esse homem, Pai, para que a sua força, para que a sua rigidez não se transforme em insensibilidade. Abençoa essa mulher, para que aquela sabedoria que a vida lhe dotou, como resultado da criação de Deus, seja a sabedoria que faça com que ela abençoe sua casa, seu casamento, seus filhos. Ajuda o nosso coração enquanto pais a entendermos que nós estamos construindo inclusive o casamento dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, Pai, das nossas famílias.
tem misericórdia das nossas igrejas, os pastores que estão aqui, as suas igrejas, seus ministérios. Nós queremos pedir pelos noivos, pelas pessoas que estão decidindo, avaliando o terreno, para que possam tomar as decisões corretas, para que possam ter as posturas corretas. Enfim, Pai, o que nós viemos aqui foi tirar essa 1 hora para reflexão e para dizer que nós precisamos que o Senhor passe na nossa casa, que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor faça milagre e que o Senhor nos ajude a continuar cumprindo o propósito que o Senhor tem para nós na terra, em nome de Jesus. Amém, Pai.